Oi, pessoal, bem-vindos ao The Corporate Talk Brasil. A edição de hoje é sobre comunicação e oratória. Como que tá a sua comunicação? E para falar sobre isso, um prazer enorme ter o especialista nesse assunto, Bruno Scartozoni. Muito obrigada, Bruno, pela presença aqui no The Corporate Talk Brasil, por ter aceitado fazer parte dessa edição. Pode se apresentar para gente um pouquinho sobre você? Posso sim. Em primeiro lugar, imagina, eu que agradeço o convite, para mim é um prazer estar aqui. Meu nome é Bruno Scartozoni, eu sou cofundador da Story Talks, que é uma consultoria de narrativa e expressão, como a gente chama. Eu sou um especialista em storytelling, eu venho estudando e trabalhando com isso há mais ou menos 20 anos no mercado brasileiro. E quando eu falo storytelling, pode ser desde storytelling para marcas, para, por exemplo, discursos, apresentações, palestras, oratória de uma forma geral. O storytelling aqui tem vários vieses possíveis. Legal, Bruna. Eu conheci você, eu fiz uma aula de storytelling com você anos atrás na SPM. Mas para começar, eu vi que no seu site você conta uma história muito bacana, como que você começou toda a sua paixão por comunicação, foi a ida ao cinema com seu pai. Como que foi essa experiência? O que que você trouxe? Pode compartilhar isso com a gente? Claro, claro. Realmente foi uma experiência transformadora na minha vida, né. Sempre digo que o primeiro filme que eu fui ver no cinema foi o filme do He-Man, que foi um filme, acho que é um filme de 1980 e oitenta e qualquer coisa, pouquíssimos anos, e foi uma porcaria, era um filme muito ruim. Se dependesse só desse filme, eu nunca mais voltaria, o live action do He-Man. Agora parece que vão fazer outro, né, mas enfim, o original é muito ruim. Mas, quando eu tinha lá meus 7, 8 anos de idade, meu pai me levou pela segunda vez no cinema, e aí eu fui ver Império do Sol, que é um filme do Steven Spielberg sobre Segunda Guerra Mundial, sobre um garoto inglês que é preso num campo de concentração japonês lá em Hong Kong ou em algum lugar da China. É um filme super pesado, criança de 7, 8 anos nunca deveria assistir, mas isso era anos 80, né? Então, sei lá, acho que meu pai. Não lembro exatamente como é que foi. Acho que ele pagou para entrar. Deve ter molhado a mão lá do bilheteiro. E foi uma experiência muito incrível. É um filme chocante, um filme que fala de morte, preconceito, de um monte de coisas. Eu lembro que eu fiquei uns 3 dias sem dormir, assim, basicamente, depois desse filme. E é um filme que me ecoa. Ele, infelizmente, não tá em nenhum streaming, pelo que eu saiba, mas eu tenho o DVD dele aqui, de vez em quando eu ainda consigo assistir. Realmente foi uma experiência que mudou minha vida, porque eu adorei aquela coisa de ir no cinema. E a partir daí eu acabei me tornando um cinéfilo. E anos depois isso me levou para o storytelling corporativo, que eu fiquei com isso na cabeça, eu queria ser alguém que trabalhava com cinema, trabalhava com roteiros e tal. Apesar de ter estudado administração, que não tinha nada a ver com isso. E quando eu me tornei publicitário, né, que essa é uma outra história muito legal que fica para outro programa. Quando eu me tornei publicitário, eu resolvi juntar as duas coisas. Eu resolvi juntar as técnicas do cinema às técnicas de vendas. E aí eu consegui unir essas paixões. Basicamente, é essa a história. E Bruna, existe muita adaptação na comunicação, na publicidade, até indo para o setor corporativo, a questão da oratória, do storytelling no mundo corporativo. Existe muita adaptação, muita coisa que você teve que adaptar para trazer esse conceito, que eu lembro bem, foi bem no início de ouvir o que que é storytelling, e aprendi com você naquela época. Eu não lembro nem quando que foi isso, mas faz aí mais de 10 anos. Deve ter sido 2012, 2011, por aí, que foram os anos que eu dei aula na SPM. Portanto, nossa, já faz um tempo mesmo, fazem 12, 13 anos já. Tem bastante adaptação, né? O que eu sempre costumo dizer é que storytelling nada mais é do que um conjunto de técnicas que normalmente são utilizadas pelo pessoal da indústria do entretenimento. Ou seja, roteirista, escritores, dramaturgos, enfim, gente de uma outra área. Embora o storytelling seja usado na história dos negócios, né, desde muito cedo, se a gente pegar a publicidade antiga, a publicidade dos anos 60, 70,
tinha bastante contação de história, o próprio formato da publicidade levava a isso naquela época. Embora isso já viesse acontecendo, o mundo corporativo passou a se interessar por isso de uma maneira muito mais estruturada só de 20 anos para cá, e coincide Uhum. mais ou menos com a chegada da internet. Então, assim, como foi ficando cada vez mais difícil conseguir a atenção de outro ser humano, o mundo corporativo olhou para o mundo do cinema e falou assim: opa, espera, aqui tem um negócio que pode ser um antídoto a essa falta de atenção. Porque a gente vive sem ficar. A gente não consegue ficar mais do que 5 minutos sem dar uma olhada no celular. Ainda assim, quando uma história te pega, você fica 1 hora sem olhar pro celular, 2 horas sem olhar pro celular. A gente não tem tempo para absolutamente nada. A gente vive Verdade. reclamando da falta de tempo. Ainda assim, quando você tá vendo uma série que te encanta, você cria um tempo que não existia na sua vida e vai dormir de Verdade. madrugada para assistir mais um episódio, para terminar uma temporada. Então, o que acontece aqui é justamente que o mundo corporativo passou a olhar para essas técnicas e falou assim: eu quero assimilar isso. Né, eu quero assimilar isso para minha apresentação de PowerPoint, quero assimilar isso para o meu conteúdo de mídia social, quero assimilar isso para a publicidade da minha marca e por aí vai. Mas obviamente que você precisa de certas adaptações. Não adianta ler um livro sobre roteiro de cinema e achar que você vai aplicar no dia seguinte todas as técnicas. Porque fazer cinema é diferente de fazer uma apresentação de PowerPoint ou fazer uma peça publicitária, completamente diferente. Eu sempre Verdade. digo que a maior diferença é que no mundo das artes, né, eu simplesmente passaria as técnicas e falaria: "Olha, agora se expressem aí artisticamente, né, façam o que vocês quiserem, e tá valendo". Agora no mundo dos negócios é um pouco diferente, porque você tem um objetivo ali por trás. Vender uma ideia, vender um produto, vender um serviço, vender uma causa, né, sempre um objetivo de venda. Gostemos ou não desse Uhum. termo, é basicamente Mas é isso. verdade, que Exatamente. bacana. Então a gente precisa adaptar. E você trouxe a questão das redes sociais e eu trouxe aqui uma frase que eu gostei bastante do seu website. Você coloca: "Em um mundo cada vez mais poluído de informação, uma boa história é capaz de capturar a atenção, transmitir a mensagem certa, gerar engajamento e agregar valor". Então hoje, a social de YouTube, tanta informação, todo mundo se tornou um storyteller. Se a gente pensar bem, chamar a atenção é outra coisa, engajar alguém para ficar lá no canal, para assistir, gerar esse engajamento, esse rapport de quem está ali, aí demanda aí uma atenção especial que é essa que eu acho que é isso que é o conhecimento, né, que você está trazendo nessa parte de storytelling. Você vê dessa mesma maneira? Exatamente. Produzir conteúdo é fácil, né, qualquer um consegue. Agora segurar a atenção de outro ser humano por vários minutos ou por mais de é aí que mora o segredo. E E a realmente nossa não é uma atenção é tarefa não é uma tarefa fácil. O problema é que a gente vive num mundo muito poluído de informação. Tem uma frase que uhum, eu gosto muito do Herbert Simon, que foi um economista vencedor de prêmio Nobel, que ele diz basicamente o seguinte, que num mundo muito poluído de informação, o resultado disso é falta de atenção. Não é exatamente essa frase, eu não lembro as palavras uhum, exatas, tá? Mas é basicamente isso que ele fala, né? Nossa cabeça fica o tempo todo ocupada por coisas que estão acontecendo, e aí a gente não tem atenção para dar. Eu li um artigo muito legal esses dias também, de alguém que falava que a gente não tem mais tempo ocioso. Então você vai no uhum. banheiro, por exemplo, tá sentada lá no troninho, tá com o celular na mão. A gente vai no, sei lá, no consultório médico, tá esperando o nosso horário de entrar na consulta, e a gente tá com o Tá com o celular lá na mão. celular, Então verdade, não tem mais aquele momento de ficar olhando para o teto, e isso é muito verdade. problemático. Verdade, Bruno. Eu vou te falar uma verdade. Hoje, nas redes sociais, eu acabei saindo de tudo. Eu só tô no LinkedIn, mas por questão de carreira, Ah, é? porque é importante ter. Mas eu É. saí de Instagram, nunca tive TikTok, não tenho Facebook. E o motivo é exatamente isso que você falou, da atenção e desse overload de informação o tempo todo, que quando você pega o seu celular e ele fala que você gastou 2 horas no seu dia com o Instagram, eu falo: "Pô, mas eu preciso estudar alemão, eu preciso fazer outras coisas que eu não estou fazendo e priorizando, mas eu gastei 2 horas no Instagram". Então, querendo ou não, eu acho que a rede social ela traz esse
É bom e é mal, né, eu acho que saber controlar, mas, essa poluição de informação, ela pode ser bem, pesada, né, para o dia a dia. É, e teve uma outra expressão que eu aprendi um tempo atrás também, que eu gostei muito, que é a dieta informacional. Então o que você faz é uma boa dieta informacional, deletando tudo. É, digamos assim que você tá fitness. Eu tô fugindo do problema. Eh, mas, você já trabalhou com vários clientes no mundo corporativo e no político também. Existe diferença na forma de comunicação e engajamento de pessoas, nessas 2 áreas? Olha, eu costumo dizer que, não tem muita diferença em como a gente escolhe uma pasta de dente ou um candidato para votar. Claro que são processos diferentes, assim, na essência é muito parecido, sabe. O que a gente precisa entender é que o ser humano, ele no geral, claro que eu estou simplificando muito aqui, mas o ser humano ele escolhe pela emoção e ele se justifica pela razão. Isso vale no voto, isso vale no consumo de um produto qualquer. Então, eu sempre Aham, dou um exemplo que aqui em casa a gente usa a Colgate Três Ações. E por que que eu uso a Colgate Três Ações, né? Eu me justifico porque são 3 ações, é melhor do que a que tem 2 e é melhor do que a que tem uma. Mas eu não sei quais são as 3 ações, eu não tenho a menor ideia. E olha que eu uso a pasta de dente faz muito tempo. Por que de verdade eu uso Colgate? Porque era a pasta de dente da casa dos meus pais, era a pasta de dente lá da época do filme que eu fui ver com meu pai. Então tem toda uma questão nostálgica, sabe? É por isso que eu compro. E a gente compra um candidato muito parecido, né, a gente olha para uma pessoa e fala: "Nossa, gostaria de ser amigo dessa pessoa", ou "Essa mulher poderia ser uma boa avó, uma boa mãe, esse cara poderia ser um bom pai, um bom avô". A gente decide, né, muito mais por motivos emocionais do que racionais. E é aí que entra o poder do storytelling, né, porque uma boa história uhum, fala com nossa emoção. Aliás, uhum. tudo dentro de uma história tem o objetivo de emocionar. Se a gente pensar aqui num filme, né, filme tem, trilha sonora, cenário, diálogos, imagens e por aí vai. Tudo lá tem o objetivo de emocionar. Quando não emociona é porque o filme fica chato, né. Então Verdade. uma boa história lida com a nossa emoção e por isso que ela é muito poderosa, seja no mundo político ou no mundo das marcas. E pensando nesse poder da comunicação, sei que já com grande experiência dando aulas, tendo pessoas de diferentes áreas e carreiras, você consegue, compartilhar com a gente os maiores erros de comunicação das pessoas? Olha, acho que tem 2 erros graves aqui, né. Um dos erros é achar que o ser humano é racional, né. E é engraçado que no mundo corporativo no mundo político eu já acho que as pessoas já entenderam, mas no mundo corporativo isso é um erro ainda bastante comum, né, de você achar que basta anunciar meia dúzia de features de um produto e tal, ou qualquer coisa assim, ou colocar números ali, e as pessoas vão comparar racionalmente e vão decidir isso racionalmente. Não é verdade, né, a gente vê ao longo da história da humanidade, da história dos negócios, muitos casos de produtos que eram piores e venceram suas batalhas, porque de alguma maneira eles conseguiram tocar a emoção das pessoas. E o outro erro bastante comum é que para contar uma história, o que é uma história, né? Uma história é sempre um personagem lutando contra obstáculos para chegar num desejo. Justamente para vencer esses obstáculos, o personagem precisa se transformar, ele precisa evoluir. Então, para criar uma história, a gente precisa de perrengue, né, a gente precisa de obstáculo, a gente precisa de conflito. Ou seja, você precisa mostrar o lado ruim de alguma coisa para chegar na solução. E no mundo corporativo também existe um certo medo, né, de mostrar o lado negativo das coisas. E não é possível contar uma boa história sem tocar nesses pontos. É claro que lá Uhum. no final o herói vai acabar se dando bem, vai dar tudo certo, né. Mas você precisa mostrar qual é o lado negativo, senão a história fica chata. Interessante. E Bruno, eu sou uma consumidora do seu conteúdo, no LinkedIn. E super Opa, fã do que obrigado. você posta, e eu lembro de um que eu até anotei aqui, é que você fala de relatório e apresentação não são a mesma coisa. Eu faço muito relatório, trabalho na área estratégia, gestão de portfólio e eu tenho que reportar muitos dados, então eu consumo muito dado, controladoria e tal,
tenho que analisar e apresentar. E eu já me peguei querendo falar uma coisa, eu tô mostrando os dados no PowerPoint, eu perdi todo mundo, ninguém estava me escutando, porque estava todo mundo olhando os dados e eu perdi todo mundo. Exatamente, Vamos exatamente. abordar isso de relatório, apresentação, não são a mesma coisa, acho que é um tema que vai pegar bastante para um monte de gente aqui que tá assistindo. Não, e sabe que no mundo das apresentações, esse é um dos maiores erros que as empresas cometem. Por que relatório e apresentação não deveriam ser a mesma coisa, né? Porque o relatório é aquele PowerPoint ou aquele documento cheio de texto, cheio de números, cheio de estímulos visuais. Uhum, E vejam, o ser humano ele só consegue prestar atenção numa coisa de cada vez. De todo esse mito, né, de que as mulheres conseguem prestar atenção em mais coisas, tá, neurocientificamente falando, isso não é verdade. Neurocientificamente falando, isso não é verdade. Nem homens, nem mulheres conseguem prestar atenção em muitas coisas. Então, se você joga na tela um estímulo que tem lá um monte de texto e 5 gráficos ao mesmo tempo, primeiro que a pessoa vai ter que escolher se ela presta atenção em você falando ou se ela vai ler o gráfico. Fora que o ser humano é ansioso por natureza. Vamos supor, numa tela que tenham 5 informações, você está explicando a primeira e a pessoa já está na quinta. uhum. E aí você vai correr o risco ainda de alguém levantar a mão e fazer uma pergunta sobre a informação que você ainda nem chegou lá. Verdade. Então, o que eu aconselho a todo mundo? Começa fazendo o relatório, porque o relatório é importante. O relatório é o que você vai mandar por e-mail para alguém ler, por exemplo. O relatório é o que vai chegar lá no board da empresa. O relatório tem sua importância. Começa fazendo o relatório, duplica o arquivo, e aí no segundo arquivo você deleta tudo que não for de extrema importância, né? Aí você vai ficar com a sua apresentação. Que legal. E basicamente isso que vai acontecer. Vai tomar um pouquinho mais de tempo da sua vida? Vai, né, mas Uhum. pelo menos você não corre o risco das pessoas não prestarem atenção em você. Poxa, que legal, Bruno. Ótima dica. Eu tenho uma pergunta aqui sobre inteligência artificial. Você vê a inteligência artificial hoje influenciando a forma de comunicação e o storytelling em si? Bom, pode ser positivamente ou negativamente, né? Como tudo. Olha, eu vou responder isso com uma história. Alguns anos atrás, antes inclusive da de inteligência artificial virar modinha, fizeram um experimento no Japão. Um grupo lá de cientistas de dados, enfim, resolveu escrever uma história usando inteligência artificial. E aí eles submeteram essa história num concurso de literatura. O que aconteceu é que, assim, a história era ruim, mas ela era boa o suficiente para passar da primeira fase para a segunda. E veja, muitas histórias humanas não passaram da primeira fase para a segunda. Uau! É. Pois é, assim, ela não ganhou o concurso nem nada disso, mas ela chegou na segunda fase do concurso de literatura. Eu acho que aí a gente ainda não está no momento em que você coloca um prompt e ele te vomita um livro ou um roteiro ou uma história que poderiam ganhar um Oscar, por exemplo, né? Isso ainda não acontece, mas eu não tenho dúvidas de que vai acontecer. Agora, ainda depende da sua criatividade para colocar o prompt, né. Então, talvez um bom escritor seja aquele capaz de fazer um bom prompt. Eu vi também uma expressão muito legal outro dia, de uma pessoa que falou em empatia digital, que você entender o que a máquina precisa, né, para ter o resultado que você quer, vai ser um novo tipo de empatia. Que Putz, eu acho que legal. isso faz todo sentido, sabe. Muito bacana. Eu acho que tem que ter também um senso crítico do receber e avaliar o resultado do AI, né. Por exemplo, o que que o AI está realmente trazendo de conteúdo e o quanto está realmente alinhado com aquilo que se espera. Tem que ter um cuidado ali especial, né, um senso crítico. Ah, sim, sim. Eu vou até te confessar uma coisa, que você disse que lê meus conteúdos do LinkedIn, eu coloco todos os meus posts, eu escrevo o post primeiro, mas eu coloco no ChatGPT e peço dicas ali de como melhorar e tal. Que legal. Então quer dizer, meus posts já não são completamente escritos por mim. Mas assim, eu também nunca coloquei, produzi alguma coisa e coloquei lá sem ler, por exemplo, isso não. Sim, sim, é Porque eu verdade. acho que a Acho que gente tem que ter precisa do uma lado
a gente precisa de um lado humano. Uma internet onde todo o Verdade. conteúdo é feito por máquina também vai ser uma internet muito chata. E dá pra Então acho gente que a gente ver às precisa vezes, né, tem que ter o lado humano, o toque humano ali também nas palavras. às vezes inclusive eu deixo um erro ou outro, porque é isso que vai deixar claro que foi um humano que escreveu, sabe. Muito bom, muito bom. Às vezes eu olho e falo assim: "Não, isso aqui tá muito bem escrito, eu não faria assim, deixa do outro jeito". Verdade. E Bruno, quem quer melhorar a oratória, a forma de comunicar dentro das empresas ou com cliente, na área de marketing, em escritório, para apresentar relatórios como eu e apresentações, você tem um conselho? Eu tenho um jabá, a gente tem um curso para isso, que é muito legal, que vocês podem fazer. Você não pode fazer porque é em São Paulo, Ah, eu vi, mas que pena. quem sabe a gente leve, você está na Alemanha, né? Tô na Alemanha. Quem sabe a gente leve para Alemanha algum dia, a gente já conseguiu levar para Portugal, quem Top. sabe para Alemanha algum dia. Mas agora eu acho que o grande conselho é se colocar no lugar do outro, porque às vezes eu pergunto das 10 últimas apresentações que você viu, quantas eram chatas? E as pessoas respondem 10, 11, 12, né? Com muita sorte, talvez alguém me responda 8. Ou seja, tá um ensinamento importante. Se das 10 últimas apresentações que você viu, 8 eram chatas, por que você continua fazendo exatamente como todo mundo está fazendo, né? Acho que o Verdade, mais importante aqui é entender que comunicação é para o outro, não é, é para você. Não é sobre o que você gosta, é sobre o que o outro precisa, sobre o que o outro quer. É sobre como o verdade, outro funciona, não é sobre suas preferências. É verdade. sobre como o outro vai consumir aquela informação. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, isso te ajuda a tomar certos caminhos que são muito mais interessantes. Ótima dica, Bruno. Para encerrar aqui esse call que tá bem legal, bem bacana, bem rico, vamos falar do seu curso do Story Talks. Pode compartilhar pra gente o que que é o Story Talks, como que funciona, como que alguém pode entrar no seu curso e conhecer mais sobre Ah, isso? maravilha. O workshop Story Talks é um workshop aberto ao público. A gente tem versões em company também, mas enfim, a primeira edição foi aberta ao público e a gente já está nesse momento na edição 42. Então a última edição desse ano vai ser a 42. E é um Uau! workshop de 2 dias de duração, sempre um sábado e um domingo, onde tem um momento de imersão muito, muito grande e onde a gente faz 50% do tempo de exercícios, prática, e 50% do tempo de conteúdo. Me fugiu a palavra aqui agora, de conteúdo expositivo. Hum. Então, como é que funciona? Todo mundo se apresenta 2 vezes, todo mundo recebe feedbacks personalizados e, fora isso, tem toda a carga teórica que a pessoa precisa ter para, né, para conseguir implementar um método novo, tá? O que a gente Uau! apresenta, basicamente, é um novo método que mistura princípios do storytelling com técnicas TED. E faltou, na verdade, faltou explicar o mais importante. É um curso ministrado por 2 pessoas, tá? Eu, né, que sou especialista em storytelling, e o meu sócio Paulo Ferreira, que é um treinador de palestrantes bastante famoso no mercado. Ele começou a carreira dele treinando pessoas para os eventos TED. Então, por isso que a gente preza muito por palestras e apresentações de muito impacto em muito pouco tempo. Não sei se vocês Uhum. sabem, né, mas no TED as pessoas têm no máximo 18 minutos para falar. No Verdade. nosso curso elas têm no máximo 5 minutos. Caramba. E, gente, embora isso assuste um pouco, eu juro para vocês que em 5 minutos dá para vocês falarem muita coisa. Dá para vocês passarem a mensagem que vocês quiserem em 5 minutos. Né? É Que rápido, legal, mas dá para ser muito intenso. E é isso que a gente mostra. que Então, para quem tiver legal, Bruno. interesse, vai lá no meu site www.storytalks.com.br e lá tem toda a nossa agenda de curso. Legal, Bruno. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também o seu site, o site do Story Talks. E tem alguma opção online também? Porque eu quero, tô precisando.
A gente está devendo isso para o mercado, né. No que vem vai ter, com certeza. Legal. E tem a opção de mentoria. A gente já mentorou várias pessoas que não estão no Brasil, por exemplo. A Ah, gente na perfeito. época da pandemia foi muito legal que a gente mentorou um grupo de cientistas que estavam ao redor do mundo, assim, em Uau, que inglês top. inclusive. Muito É, bom. então a gente tem esse produto que pode ser o seu caso. Legal, Bruno. Então, combinado. Vou dar uma olhada e eu vou compartilhar aqui o seu site, o Story Talks, para o pessoal. E sucesso, sucesso. Muito obrigada aí compartilhar um pouquinho da sua experiência aqui com a gente na The Corporate Talk Brasil. Eu que agradeço pelo papo e pelo espaço, foi um prazer. Convide sempre que quiser que eu volto. Com certeza, vai ser um prazer. Obrigada, Bruno. Um abraço. Imagina. Abraço, até mais.